Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje traz como tema a questão do desemprego aqui na região, no país, e também a questão da crise aí que todo o país, e São João del Rei não é diferente, também vem passando aí nesse ano de 2015, finalzinho de 2014, que já começou bem antes, como a gente já falou no bloco anterior. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o economista e professor universitário Aloysio Barros. Professor, a gente estava falando sobre a questão dos desajustes das contas, né, e da questão também dos 13 tópicos que o Tribunal de Contas da União pontuou como falhas aí na apresentação das contas do governo federal. Vamos retomar, que eu cortei o senhor nesse finalzinho. Vamos retomar. Quais são esses desajustes e quais são esses 13 pontos? Sim. O telespectador precisa entender, o Tribunal de Contas da União é um órgão fiscalizador. Ele fiscaliza as contas do Executivo. E a vida toda é uma coisa muito formal. Você chega lá, ele sempre aprova, quase nunca faz comentários. Isso é a história do Tribunal de Contas da União. Uma formalidade. O Brasil é cheio de instituições que são assim, simplesmente formais. Você não sabe para que serve, porque faz uma cenação e não acontece nada. Resolveram trabalhar legal nos últimos anos. O Tribunal de Contas da União resolveu realmente assessorar. Ele é ligado ele é vinculado lá ao Congresso Nacional. Então é um partidário, não pode ter partido. São juízes, tipo juiz, né? Ministro do Tribunal de Contas. E eles têm que analisar tecnicamente as contas, está de acordo com a lei, o que está errado, o que está certo. E o que fere qualquer preceito legal, qualquer ilícito, qualquer irregularidade, ele tem que apontar. Então, o que vai acontecer? O Tribunal de Contas poderia, pelo relatório, ele poderia simplesmente indicar ao Congresso que deveria rejeitar as contas da Presidente da República, da Dilma, porque as contas têm 13 irregularidades. Mas ele resolveu dar uma oportunidade da Presidente da República esclarecer o que ela tem a dizer dessas 13 irregularidades. É muito longo o assunto para o programa, seria um programa só sobre isso. Mas para encurtar, quer dizer, há coisas graves que é tomar dinheiro emprestado do banco público. Quer dizer, o que o governo fazia o ano passado? Ele apresentava uma situação para o país como um todo, dizendo que haveria um superávit, que o governo tinha uma receita maior do que a despesa. Maior em quanto? Maior em 80 bilhões de reais. Isso anunciou até a véspera das eleições, dizer que nós tínhamos, que as contas do país estavam tranquilas. Isso está filmado, isso tem aí a Presidente da República, né, e os ministros dela anunciando que nós tínhamos uma situação confortável, porque tinha um superávit, chamado superávit primário, receita maior do que a despesa de 80 bilhões. Terminaram as eleições, a Presidente foi reeleita, no dia 2, 3 dias depois, ela anuncia que tem um déficit de 20 bilhões de reais. Então foi em 3 dias e uma semana, o país ficou sabendo que as contas não estavam nada bem. Tinha 100 bilhões de buraco, de contas a pagar, né? Situação de déficit. 100 bilhões. Isso é uma regularidade complicada que ela vai ter que explicar por que isso aconteceu, né? Isso depois vai para o Congresso. Depois vai para o Congresso. E aí no Congresso que tem a aprovação ou não das contas do governo Dilma. Se não aprovarem, se o Congresso não aprovar, pode ser que aprove. Joga lá, vê a regularidade, aceita as explicações dela e pode ser que, quando foi irregular, ela pede desculpa à nação, olha, se realmente foi um erro, bota a culpa em alguém e sai nada. Mas pode ser que ela não convença o Congresso dessa situação. E aí pode ocorrer uma situação extrema de impeachment, de impedimento dela ser afastada. Mas isso é uma hipótese teórica, remota ainda. Hoje, remota, ela pode se explicar, e a gente espera que isso não aconteça. O impeachment, o impedimento, é uma situação extrema. Né? A gente espera que as pessoas percam o cargo pelos votos populares. Né? O melhor que aconteça, o melhor pode acontecer isso. Mas toda democracias modernas brasileiras, nacionais, né? Brasileira e as democracias mais sólidas,
tem previsto essa situação de remover o presidente da República. Não estou dizendo que é o caso agora, não. É um caso, quem vai dizer isso não sou eu. Quem vai dizer isso vai ser o Congresso Nacional, né? Mas o que a gente observa da própria população, diante de tudo que aconteceu, né, do fim do ano passado para cá, é uma total descrença mesmo, né, com as contas, com os aumentos, com a questão de aumento de imposto, aumento de tarifas, né, porque isso tudo começou de outubro, né, novembro para cá, final de outubro para cá, vamos dizer assim, né, e acaba que a própria população se manifesta, né, como tem ocorrido, né, desde então, essas manifestações, professor. O que a gente observa é que esse aumento tem pesado muito no bolso, né, do consumidor, esses aumentos. O senhor sabe mais ou menos assim, o que tem refletido no orçamento do consumidor, esses aumentos aí de água, de luz, de impostos? Isso a gente sabe pela inflação, né? O índice de inflação, o IPCA, por exemplo, é o índice de preço ao consumidor, né? Esse IPCA. É o índice oficial de inflação e é um índice bem amplo, várias capitais, áreas metropolitanas do país. Ele dá uma ideia da situação, do que isso pesou, né? O fato de ele estar chegando em 9% de inflação, na média, olha só, que é na média. Em algumas capitais está mais alto, outras capitais está mais baixo, mas na média nacional está batendo aí 8, 9. Olha só, é uma inflação que, acumulada com os outros anos, você tem uma inflação alta. O 9% é muito alto. Para ter uma ideia, o Brasil adota um sistema de metas inflacionárias, que é adotado em maioria dos países mais organizados do mundo, usa esse regime. Quer dizer, o que é isso? O governo fixa uma meta. Quem fixa não é o Banco Central, é o Congresso, é o governo, o presidente da República, vota no Congresso. A meta de inflação em vigor hoje é 4,5%, com intervalo de tolerância de 4,5% para 6%, né, para 2 pontos a mais, a 6,5% ou para baixo. O que acontece? Porque, de repente, acontece uma situação aí de uma crise no Oriente Médio, aí a inflação dispara porque o petróleo subiu de preço, aí você tem situações extremas. Então, para acomodar essas variações de preço, porque a economia não é economia de mercado, os preços estão variando, alguns estão subindo, outros estão caindo, né? Mas na situação, na média, o Brasil adota a meta de 4,5%. A propósito, é uma das mais altas do mundo. A maioria dos países adota 2,5%. O Brasil já tem maior tolerância com a inflação, adota 4,5% como meta. E tolera até 6,5%. Olha, está batendo aqui 9%, vai chegar até o fim do ano próximo de 9%, até talvez 10%. Mas eu aposto em 9% de inflação. Isso você mostra o que perdeu, o que você perdeu de poder aquisitivo. Né? Essa inflação, cada um, como eu disse, essa é a média. Uns têm uma inflação maior do que os outros, mas na média dá 9%. Vamos pegar essa 9%. Essa é a perda que você tem. A sua renda está lá, parada, né? Ela perdeu poder de compra 9% na média. Você está 9% mais pobre, vamos dizer assim, né? Se seu salário não aumentou e a inflação subiu, você está 9% mais pobre ali, não é mesmo? E aí, como cada um tem uma inflação diferente, alguns estão sentindo mais. Se desse alguns preços que ele subiram mais, alguns preços que ele usa mais, alguns produtos que ele usa mais. Porque o índice de inflação é essa coisa, que é a média que não serve para todo mundo, né? Mas não cada um tem a sua específica. Cada um tem a sua, né? Então você tem aí a sensação de empobrecimento, né? Porque vem essa inflação acumulando. E o que é isso? Por que isso explodiu tudo agora? Porque o ano passado era ano eleitoral. E aí que está o problema. O erro de reprimir, esconder, de enganar a população, dizendo que estava tudo bem, não estava. Estava segurando preço aqui e ali para não aparecer. E o povo está distraído com as novelas, com o futebol, etc. E tá tudo bem, o presidente. E aí tá tudo bem, nada. Aí teve que depois passar as eleições, ganhou as eleições, teve que soltar os preços, porque os preços estavam represados. E aí você vem tudo uma vez. É que tá. A dona de casa, o senhor dono de casa também, todo mundo tem noção. Quem tem orçamento sabe disso. Se você deixar um problema acumular,
ele se torna mais grave, né? Em vez de você resolver logo, você deixa acumular, acumula um problema ali, acumula outro, de repente ficou mais grave. Você tem que tomar certas decisões logo para não agravar. E o que aconteceu foi isso, agravou. Agravou o quê? Agravou o déficit do governo, por exemplo, estava lá subsidiando a gasolina para poder manter a gasolina barata para o povo gostar. Mas depois teve que dar um ajuste, né? Ora, quem pagava aquela diferença? Tesouro Nacional. Usava o Tesouro Nacional. Dinheiro do Tesouro para pagar aquela diferença. Aí vem depois, agora tem que fechar, filho. Faz um buraco enorme. Situação de... O país perde credibilidade. A hora que o país perde credibilidade, aí é complicado, né? No Brasil, a presidente perdeu a credibilidade perante o povo. Agora, o Brasil tem instituições, né, que a gente espera que funcionem para que o país não perca credibilidade. Onde é que está medida essa credibilidade? Vamos pegar aí as avaliações de risco, né? O Brasil pode perder uma coisa que levou anos para conquistar, chamado grau de investimento. É aquelas notas que dão as agências de avaliação de risco, né? As avaliam. Para quem vai investir no Brasil, quem vai investir em qualquer... As agências falam assim, olha, ali o risco é tanto, é uma pontuação, uma coisa técnica, dizer assim, olha, e eles erram, hein? Não quer dizer que você está avaliando, você pode... Eles erraram muitas vezes, né? Mas é o que tem. Então, quem é investidor, você imagina ser investidor lá fora, vai botar um dinheiro, vamos colocar um dinheiro no Brasil, lá no Brasil tem condições de... o país pode crescer, vamos ter uma oportunidade de negócio lá, vamos colocar vamos investir no Brasil. Mas qual é o risco de investir? Não, o risco é baixo, olha aí. A avaliação de risco, o país é tanto, das agências e tal. O Brasil conquistou o chamado grau de investimento seguro. A hora que ele perde esse grau de investimento, vários fundos não podem aplicar no Brasil. Muito dinheiro internacional não pode vir para cá. Aí perde. Que consequência tem isso? Fica mais caro tomar empréstimo no Brasil. Tomar dinheiro lá fora para investir no Brasil. Aí, essa luta, a luta hoje do governo, do ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, e do próprio governo Dilma, me parece que a presidente da República, Dilma, parece que ela entendeu essa situação, que se perdeu o grau de investimento, fica muito ruim para ela, né? Fica para ela, para o país como um todo. Quer dizer, ela já está a gente sofre também, né, professor? A gente sofre, porque você demora a sair dessa crise. Então, a sua pergunta era essa. Quando é que a gente pode sair dessa crise? Há uma luz no fim do túnel? Não dá para ver luz no fim do túnel. Mas, vamos pensar, tem uns modelos que eu acompanho de perto, por ligações com projeções de macroeconômica, que prevê uma coisa, já talvez no final do ano, já começar a parar de cair, sabe assim, chegar ao fundo do poço. Aí começa setembro. A crescer. E aí pode até ter chega no Natal, tem um soluçozinho assim, para a coisa não continuar caindo. Nós estamos assim, na queda. E vamos chegar, né? Vai chegar no ponto que para e vai estabilizar por aí para melhorar lá no ano que vem. Sabe, no ano que vem. Alguns já estão falando em 2017. Tem alguns economistas Eu acho que 2016, meados do ano, pode ser que a gente comece a melhorar. Sabe assim, isso é o que é isso? Isso é quase um chute, porque há modelos matemáticos por trás disso, mas no fundo... Nada é totalmente certo, né? Não é verdade. São probabilidades, né? São probabilidades. Ok. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto, um WhatsApp para o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.